Vamos lá. Caros amigos, boa noite. Estamos dando início à nossa disciplina de Instalações Elétricas 3, cujo nome pode também ser intitulado de Subestações, tá? Essa disciplina tem como objetivo demonstrar o conceito de subestação, os equipamentos existentes, o princípio de funcionamento desses equipamentos e suas respectivas funções, certo? Eu devo passar para vocês os conteúdos inerentes a essa disciplina, como será feito o critério de avaliação e como funcionará o sistema de lives. Aproveitando aqui o ensejo, será muito importante a participação de todos nas lives, por isso também será dito como um critério de avaliação, certo? Desejo a todos boa sorte e na medida da apresentação irei sanar todas as eventuais dúvidas, tranquilo? A ideia é que todas as dúvidas, né, sejam tiradas ao longo da disciplina. Eu peço que ninguém guarde dúvidas. Lógico que irá surgir dúvida em um momento ou outro. É assim mesmo. E eu devo passar para vocês como é que a gente vai fazer o nosso critério de avaliação, tá? Com relação ao trabalho, a questionários que serão lançados e as avaliações que serão contadas no final como somatório para em si a gente fazer a média. Tranquilo? A nossa aula é a aula de live 1, tá bom? A parte inicial, a parte introdutória do conceito de subestação, e eu devo passar para vocês como é que vai ser feita essa nossa parte inicial com relação aos assuntos, certo? Então vamos lá. Manutenção em subestações. O nosso conteúdo programático será feito da seguinte forma: faremos a apresentação da disciplina, tá? A parte inicial, a parte do sistema elétrico, o sistema de transmissão, quando parte desde da parte de geração, né, que provém das hidrelétricas, das usinas termoelétricas, das usinas solares, das usinas nucleares, ou seja, fontes de geração. Faremos a parte de subestação, né? Quais são os tipos de subestação, quais são as classificações, os tipos. Em sequência, nós veremos os equipamentos de subestação, ou seja, eu já sei o que é uma subestação, já sei quais são os tipos de subestação. O próximo passo é saber quais são os componentes que existem dentro de uma subestação, tá bom? Então devo passar para vocês os para-raios, tá? Que é um equipamento de proteção de suma importância. Devo passar para vocês também a chave fusível, o disjuntor, o religador, chave seccionadora, bucha de passagem, barramento e assim por diante. Então, não necessariamente nessa sequência, tá bom? Mas esses assuntos serão abordados no decorrer das nossas aulas. Em sequência, nós verificamos agora também o TC, que é o transformador de corrente, que também existe dentro de uma subestação. O transformador de potencial, que nós chamamos de TP, né? Geralmente na parte de subestação nós falamos de TC e nós falamos de TP. Faremos também abordagem sobre transformadores de potência. Desde a parte inicial, o que é um transformador de potência, qual é o princípio de funcionamento de um transformador de potência, os procedimentos de manutenção. Lembrando que essa parte de transformador de potência, ela vai ser abordado mais voltado para o assunto de subestação. O que quer dizer? Em máquinas elétricas, que é a nossa disciplina, nós abordamos também transformadores de potência. Só que para esse assunto de transformadores de potência, eu devo enfatizar bastante a parte dos dispositivos de proteção, como o relé de gás, o relé de pressão súbita, o dispositivo de alívio de pressão, a parte do radiador, o secador de ar, que nós chamamos também de desumidificador de ar, transformadores trifásicos, né? Cálculo da corrente. Uma parte também bastante interessante que eu devo abordar para vocês são o dimensionamento da seção transversal
da parte da bobina, a parte interna do transformador e da quantidade de espiras também do transformador. Então a minha ideia é marcar colado nessa parte aqui, que eu acho também bastante interessante, tá bom? Feito isso, eu devo passar para vocês a nomenclatura de uma subestação. Eu não sei se aqui se algum dos senhores já verificou que existe em cada componente em uma subestação a tarja amarela com algumas nomenclaturas, alguns caracteres pretos. Essas informações, pessoal, elas são importantes porque cria um padrão e uma comunicação do técnico com a concessionária. No caso pode ser a Enel, no caso pode ser a Chesp, e existe um significado para cada caractere existente nessa tarja. Eu posso logo adiantar para vocês que é muito importante com relação à segurança, essa parte de nomenclatura. São informações estas que o técnico ele precisa saber para que ele consiga fazer a comunicação dele com a parte de subestação, que no caso é a parte do centro de controle operacional. Feito isso, nós iremos falar sobre o fator de potência, certo? Para que eu consiga falar sobre o fator de potência, eu preciso também, pessoal, falar sobre os tipos de carga existentes. Então eu tenho 3 tipos de carga, que são as resistivas, que são as cargas indutivas e que são as cargas capacitivas. Para cada tipo de carga, eu tenho uma característica e um princípio de funcionamento distinto, tá? Então, uma vez que eu abordei essa parte de tipos de carga, eu devo falar sobre as potências elétricas no circuito de corrente alternada, que no caso é a potência ativa, a potência reativa e a potência aparente. Feito esse assunto, nós iremos falar sobre o fator de potência. Depois de fator de potência, nós iremos dimensionar o banco de capacitores. Essa parte de dimensionamento de banco de capacitores é bastante importante e eu devo passar para vocês qual é o procedimento a ser adotado. A gente pode colocar aqui como exemplo uma indústria, uma fábrica, tá? Um sistema de subestação, e eu devo abordar cada característica em cima desse conceito de fator de potência. Depois disso, eu devo falar sobre o levantamento de um transformador individual sob os critérios da especificação técnica ET 125 da Enel. Essa norma, ela substituiu a antiga norma, que era a norma técnica NT 002 da Enel, tá? Foi feito por pequenas modificações, mas para que eu consiga ter um transformador para mim, né, existe uma série de critérios a serem observados. E uma das normas bastante importantes que eu devo utilizar é justamente essa ET 125, tá? Com essa especificação técnica, a Enel, que é a nossa concessionária local, ela vai indicar como vai ser feito o procedimento para que você consiga utilizar o transformador. Em que momento eu vou precisar ter um transformador, né? A alimentação residencial que nós temos, que é mediante a fase 1 Newton, alimentação monofásica, vem de um transformador externo, então um transformador que é pertencente à Enel. Uma vez que você passou de um valor de potência instalada, você pode mudar o seu sistema de monofásico para bifásico ou para trifásico, e depois que você ultrapassa um valor de potência X, né, que eu devo abordar lá na frente, eu devo utilizar o dimensionamento para que eu consiga comprar um transformador e esse transformador ser utilizado, por exemplo, no meu setor industrial, numa fábrica, numa indústria, tá? Vai depender muito da potência instalada, tranquilo? Os critérios de avaliação a ser observados serão as atividades que eu devo lançar para vocês, certo? Eu devo lançar algumas atividades, devo dizer qual vai ser a data de entrega, como vai ser feita essas atividades, como é que vai ser entregue essas atividades. Eu devo lançar um e-mail, e nesse e-mail você vai colocar a atividade, ou no formato em PDF, ou você vai colocar no formato print, vai tirar uma foto da atividade que você fez e você envia para o e-mail que vai ser citado, tá bom?
E também, como participação nos fóruns e nas lives, eu vou contar como critério de avaliação. Mesmo porque é importante que vocês participem dessas lives, porque é mais fácil dos senhores tirarem qualquer eventual dúvida que surgir. Beleza? Então vamos lá. Para que a energia elétrica chegue até a sua casa, são seguidos uma série de critérios no que diz respeito ao transporte, partindo desde a parte primária, que é a parte da geração, seguida da transmissão, subtransmissão, distribuição e finalizando com a parte secundária. Então, há um caminho muito longo, pessoal, a ser percorrido, partindo desde da parte de geração. Hoje, ainda nós temos como matriz energética as usinas hidrelétricas. Depois das usinas hidrelétricas, nós temos as energias alternativas, que são as termoelétricas, né? A usina hidrelétrica só funciona se tiver água. Em um momento de escassez, então para que eu consiga poupar essa água, para que aquela hidrelétrica não pare de uma vez, então vai se fazendo uma alternância. Então eu coloco a termoelétrica para funcionar, porque para que a termoelétrica funcione, simplesmente eu preciso de um combustível fóssil. No caso, pode ser o óleo, a borra de petróleo, o gás natural e assim por diante, tá? Eu ainda também tenho as eólicas, né, que estão em um nível de crescimento bastante satisfatório, principalmente na região litorânea, onde você for em beira de praia, você encontra bastante setores eólicos, né, que são parte de gerações eólicas, tá bom? Então, essa parte da geração, uma vez que, digamos, passa do muro da subestação existente em cada ramo da geração. Então, a responsabilidade agora é da Chesf. Isso eu estou falando aqui do estado do Ceará, né? A região Nordeste em si trabalha com a Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Tá? Se você for para cada região adota um órgão responsável. Na nossa região Nordeste, a empresa que trabalha, o órgão que trabalha é a Chesf, tá bom? A Chesf ela é responsável pela parte de transmissão, ou seja, essa parte de transporte, de transmissão e subtransmissão. Vamos para a etapa final. Aqui em Fortaleza, né, aqui no Ceará, digamos assim, nós recebemos 2 níveis de tensão. Nós recebemos 230 kV e nós recebemos 500 kV. São 2 valores de tensões que o Ceará recebe. Já indo para uma etapa final, ali por trás, detrás da macro, ali na BR-116, nós temos uma outra subestação da Chesf. Aquela subestação da Chesf recebe os 230 kV. Dos 230 kV, ela vai através dessas torres de linha de transmissão, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Dessa linha de transmissão, ela passa ali perto, ali atravessa a perimetral e chega até a outra Chesf, que a gente chama de Chesf Mondubim ou Chesf do Zé Walter, no qual ela recebe os 230 e rebaixa para 69 kV através de seus transformadores. Então é um processo longo a ser percorrido. Então ela parte desde a geração, vem com responsabilidade da Chesf. A Chesf ela rebaixa para 69 e de 69 ela entrega as concessionárias da Enel. Então, as subestações da Enel que são espalhadas ao longo do nosso estado do Ceará, né? Então, nós temos Chesf em todos os interiores aí que você imaginar. Aqui em Fortaleza nós temos no Presidente Kennedy, Pici, Aldeota, Messejana. Então para cada parte dessa região nós temos uma subestação da Chesf. A Chesf recebe esse valor de tensão, ela rebaixa esse valor de tensão para um valor, né, um valor mais, digamos assim, mais usual, que é o de 13.800 volts ou 13.8, no qual a gente encontra com maior facilidade nas ruas esse valor de 13.8 e passa por um último transformador, tá bom? Vamos lá. Dentro desse assunto eu preciso primeiramente entender o que seria uma subestação, né? Então, uma subestação é um conjunto de equipamentos de manobra ou transformação
e ainda eventualmente de compensação de reativos, usado para dirigir o fluxo de energia em sistemas de potência e ainda possibilitar a diversificação através de rotas alternativas. Então, para que eu consiga fazer o transporte da energia de um ponto a outro, eu tenho que primeiramente saber o que é uma subestação. Então, subestação vai ser esse conjunto de equipamentos, e esse conjunto de equipamentos vai receber um valor de energia de um ponto, tá? Uma vez que eu gerei ali numa usina hidrelétrica, a usina hidrelétrica precisa ter uma subestação, porque ela vai receber essa tensão que foi gerada, fez essa transformação e encaminhou a uma outra subestação. Então eu preciso de ter esse conjunto de equipamentos, de transformadores de corrente, de potencial, transformador de potência, disjuntores, chave seccionadora. E com esse conjunto de equipamentos vai ser o responsável por pegar o valor dessa tensão e ajudar a transportar de um ponto a outro, tá bom? Aí é uma tipologia, só para a gente mais ou menos entender como é o sistema. Então, partindo da geração, eu tenho aqui uma usina hidrelétrica, ou eu tenho uma usina termoelétrica, um setor eólico, ou solar, ou nuclear. Então eu tenho um meio de geração. Todo meio de geração, pessoal, tem dentro de sua estrutura, dentro da sua parte lá da geração, uma subestação, tá? Vou logo adiantando que esse SE, geralmente, quando nós falamos de subestação, nós falamos desse SE. O SE é uma especificação, porque quando a gente não fala subestação, a gente fala SE, tá bom? Dentro da geração nós temos a subestação. Depois que a Chesf assumiu, eu também tenho outras subestações. Uma vez que eu elevei um valor de tensão, eu tenho um valor muito alto, né, partindo depois da geração pela parte da Chesf, eu venho de lá para cá rebaixando esses valores de tensão para fazer o setor de distribuição, para começar a distribuir, entregar para a Enel, que no caso é a extinta Coelce, né? A Enel vai receber esses valores de tensão e também vai sair distribuindo, rebaixando mais ainda os valores de tensão, tá? Por que as tensões são tão altas? Vamos lá. Quando parte nesse campo da linha de transmissão, uma vez que eu saí da parte de geração, eu elevei o valor de tensão a um valor relativamente alto. Geralmente, os valores de tensão que são utilizados na linha de transmissão são valores de 230 kV, de 500 kV. Aí vamos entender. Se eu comecei a gerar um valor X e eu levei um valor a um valor bem maior, e eu chego ao destino final, digamos, o consumidor, que utiliza 220 volts entre fase e neutro, ou 380 volts entre fases. Teve um aluno uma vez que me perguntou por que os valores de tensões a ser transmitidos não são de 380 volts, por exemplo. Aí vamos entender. Vocês viram lá em eletricidade e eletromagnetismo que para o valor de potência eu encontro o produto da tensão e a corrente. Tensão vezes corrente dá um valor de potência. Se eu tenho um valor de potência muito alto, né? Vamos lá. Se eu tenho uma tensão maior, eu tenho uma corrente menor. Se eu aumento essa corrente, essa tensão diminui para o mesmo valor de potência, tá? Então, se eu, porventura, por um valor de potência muito alto, eu coloco um valor de tensão muito baixo, a corrente vai ser muito grande. E o que acontece? Para que a gente consiga definir a bitola de um condutor, vai ser baseado na minha corrente, certo? Eu não sei se vocês viram instalações elétricas prediais, mas a gente adere uma norma, né, que é a NBR 5410 de 2004, com uma pequena revisão em 2008. Nessa norma, ela especifica qual é o valor de corrente máxima admissível a uma bitola de um condutor. Por exemplo, logicamente vai depender muito da maneira de instalação, mas digamos que
eu coloco um cabo de 2,5 milímetros quadrados no eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Segundo a norma, esse condutor ele vai suportar 24 amperes. Se eu utilizo um cabo de 1,5 milímetros quadrados, ele vai suportar para essa mesma situação 17,5 amperes. Então vai depender muito da seção transversal para a gente ter um limite de corrente, tá? Então imagina, se eu tivesse uma potência muito grande com a tensão baixa, eu teria que, por compensação, ter uma corrente alta. E eu tendo uma corrente muito alta, eu teria que ter uma bitola muito grande. Imagine o tamanho da seção transversal, a grossura da bitola, a grossura desse cabo na linha de transmissão, que seria. Primeiro, já seria inviável economicamente, que seria um fator de perda muito grande. Eu teria que ter uma baita de uma estrutura de uma torre. Depois dessa estrutura, eu ainda teria o problema de colocar um cabo muito pesado, né? Esses cabos a serem utilizados na linha de transmissão são cabos de alumínio, revestido com o que nós chamamos de alma de aço, tá? Então, sem falar também no aquecimento desse condutor, que ia gerar perdas, tá bom? O chamado efeito Joule. Então, para que eu consiga fazer essa transmissão de maneira satisfatória, eu tenho que elevar o valor dessa tensão a um valor grande, fazendo com que a corrente seja menor. Isso preste atenção. Eu tô levando em consideração que eu estou levando o mesmo valor de potência. Para o mesmo valor de potência, quando eu elevo essa tensão, a corrente diminui. Então, o motivo pelo qual o valor dessas tensões em linha de transmissão são valores altos, porque as potências a serem transmitidas são altas. Então eu tenho um valor de tensão alta, por consequência um valor de corrente, né, de valor satisfatório, então eu consigo fazer essa transmissão, tá bom? Veremos a classificação das subestações. Classificação das subestações, nós podemos classificar as subestações como função no sistema elétrico, como nível de tensão aplicado a essas subestações, com o tipo de instalação dessas subestações e as formas de operação, tá bom? Eu devo passar essas partes para vocês. As subestações podem ser classificadas quanto à sua função e à sua instalação. Então nós classificaremos com relação à função do sistema elétrico e com relação ao modo de instalação desses equipamentos em relação ao meio ambiente. Subestação transformadora vai ser aquela que vai converter a tensão de suprimento para um nível diferente. Eu posso encontrar subestações que irão elevar um valor de tensão, né? Esse conjunto de equipamentos irá elevar um valor de tensão para um valor maior, ou eu vou encontrar subestações que irão rebaixar esse valor de tensão. Eu posso também encontrar subestações que irão manter o mesmo nível de tensão. Eu devo passar isso para vocês, tá? Sendo esse tipo de subestação, a subestação que irá elevar o valor de tensão ou rebaixar o valor de tensão, que nós chamamos de subestação abaixadora, são ditas como subestações transformadoras, tá bom? A subestação elevadora são aquelas subestações que geralmente nós encontramos próximo às usinas geradoras. O que quer dizer? Uma vez que eu gerei um valor de tensão, eu precisei elevar esse valor de tensão. Então eu sempre vou encontrar, dentro dessa subestação, eu irei encontrar sempre geralmente próximo a essas usinas geradoras, ou hidrelétricas, ou usinas eólicas, ou usina termoelétrica, assim por diante, tá bom? Então são destinadas à elevação de tensão de geração para transmissão. Eu tenho aqui, olha, uma subestação de Paulo Afonso, da Chesf, de 13,8 kV para 230. Então essa subestação de Paulo Afonso, pertencente à Chesf, ela está elevando de 13,8 para 230. Eu encontro aqui subestação Luiz Gonzaga, da Chesf também, de 16 kV para 500. Então são alguns exemplos de subestações elevadores, tá bom? Eu tenho a subestação de Xingó, da Chesf, 18 kV para 500. Eu tenho essa outra subestação de 3,8 lá de Beberibe para 69. Então são subestações que elevam o valor de tensão, tá? Beleza?
As subestações elevadoras permitem o aumento da tensão gerada, visando diminuir a corrente, conforme eu tinha dito para vocês, e consequentemente a espessura dos condutores e das perdas. Aqui é um exemplo, né, de uma usina hidrelétrica de Paulo Afonso IV. Essa usina de Paulo Afonso ela se encontra na Bahia, nós encontramos na Bahia. Essa subestação ela eleva de 18 kV para 500, tá bom? Um outro exemplo aqui é uma subestação elevadora do Parque Eólico Beberibe, que eu consigo elevar de 400 para 13.8. Esse tipo de elevação, pessoal, geralmente nos parques eólicos, ao lado das torres, né? As torres que eu estou falando é a torre eólica. Geralmente, alguns tipos de parques eólicos, você vai encontrar uma casinha como essa, com um transformador incluso dentro. Esse transformador, ele vai fazer esse trabalho de elevar o valor de tensão e a partir desse ponto ele levar para uma subestação, tá bom? A subestação abaixadora geralmente nós já vamos encontrar depois dessa etapa. Uma vez que passou da geração, que eu encontrei uma subestação que elevou esse valor de tensão, agora vai partir para um outro ponto. E esse outro ponto vai ser o ponto de redução da tensão. Então geralmente a gente vai encontrar nas periferias, né, nas cidades, vocês irão encontrar subestações que irão rebaixar o valor de tensão. Nós temos algumas CHESP na cidade de Fortaleza, em alguns interiores nós temos também algumas CHESP. Essas subestações existentes, ela tem o papel de rebaixar o valor de tensão. Ela entregou um valor de tensão para as subestações da Eneco e também está reduzindo o valor de tensão. Então, para esse tipo de subestação, nós damos o nome de subestação abaixadora. Então, conforme o exemplo que vocês estão vendo aqui, subestação Fortaleza 1, da CHESP de 230 para 69 kV. Subestação Fortaleza 2, CHESP de 500 kV para 230. Então é uma subestação como outra qualquer, com a diferença que essa subestação está tendo um papel de rebaixar o valor dessa tensão, tá? Mas vamos lá. Aí é um exemplo da subestação abaixadora lá de Beberibe, tá? Essa subestação ela pertence à Enel, no estado do Ceará. Ela rebaixou de 69 para 13.8. Bom, vamos lá. Subestação de distribuição localizada no centro de carga rebaixa a tensão para a tensão de distribuição primária. Então aquelas subestações que você encontra em alguns bairros da cidade, né? Isso eu estou falando de subestações da Enel, ela rebaixa de 69 kV, tá? Tendo em vista que ela recebeu esse valor de 69 kV da CHESP e ela rebaixou para 13.8. Esse valor de 3.8 já vai ser o valor que você irá encontrar geralmente nas ruas, tá? Vocês irão encontrar esse valor de 3.8 e vai passar pela última etapa, que vai ser o último transformador responsável por rebaixar o valor dessa tensão, levando às residências e aos conjuntos de alimentadores, tá bom? Aqui é um exemplo de subestação de distribuição de Jabuti, de 69 para 13.8, tá? Subestação seccionadora, que nós chamamos de subestação de manobra, vai ser aquela que interliga o circuito de suprimento para um mesmo nível de tensão. Então, esse tipo de subestação, ele vai ter como papel pegar um valor de tensão e transportar esse mesmo valor de tensão para uma outra subestação, tá? Então, por exemplo, em Quixadá nós temos uma subestação da CHESP que tem um sistema de manobra, um sistema de seccionamento, que ele transmite de 500 kV para 500 kV. Uma outra subestação de Luiz Gonzaga você encontra também uma transmissão de 500 kV para 500 kV. Então são transmissão sob o mesmo valor de tensão, tá bom? Aqui é um exemplo de uma subestação seccionadora, Luiz Gonzaga, de 500 para 500. A subestação conversora já trabalha com sistema de corrente contínua. Bom, nós sabemos que
que praticamente 100% do sistema de transmissão é feito sob corrente alternada. Só que nós temos alguns pontos específicos em que nós trabalhamos com valores de corrente contínua. Então são pontos específicos. A parte de transmissão, pessoal, para a corrente contínua é um pouquinho mais complicado, tá? É um pouquinho mais complexo se você fizer uma comparação com a corrente alternada. A alternada se torna mais simples pelo conjunto de transformadores, pela facilidade que eu tenho de elevar um valor de tensão ou rebaixar. Para a parte de corrente contínua, ela já é um pouco mais complexo esse sistema, tá bom? Mas nós temos no nosso país algumas subestações localizadas, tá? Elas podem ser retificadoras ou inversores. Então nós temos aí a subestação de Itaipu, Ibiúna, em São Paulo, que é uma subestação conversora, né? De 600 kV para 138 ou 69 kV, tá? Aí vamos lá. Aqui é só a parte de configuração, né? A parte de configuração tem um sistema de diodos, um sistema de ponte de retificação, que ele vai fazer essa transmissão de CC para um sistema de transmissão em CA, tá? Subestação de utilização são destinadas a suprimento de energia elétrica e edificações residenciais, ou seja, aquele ponto de utilização, seja ele um ponto comercial, ou um ponto industrial, ou um ponto rural, tá bom? Atende a consumidores do grupo A definido pelo nível de tensão. Nós temos dois tipos de grupo, pessoal. Nós temos o grupo A, que ele é dividido em subgrupos, tá? Eu devo passar para vocês. E nós temos o grupo B. O nosso, que é o residencial, trabalha sobre o grupo B, grupo de baixa tensão. Esse grupo A não necessariamente significa grupo de alta tensão, porque nós temos inclusos, né, em alguma parte desses subgrupos o sistema de média tensão, tá bom? Aí vamos lá. Segundo, vamos lá. Voltando aqui, pronto. Segundo o módulo 1 do PRODIST, grupo A são unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou maior do que 2.300 volts, que é 2.3 kV, tá bom? Possui uma estruturação tarifária binômia. O que seria essa tarifação binômia? Binômia é quando se é cobrado tanto pelo consumo quanto pela demanda. O nosso grupo residencial é cobrado simplesmente pelo consumo. A energia que vai até minha casa é calculada com o produto da potência e do tempo, né? Quanto mais potente for o teu aparelho, mais energia vai chegar até a sua casa, né? Mais energia você vai pagar, digamos assim. Quanto mais tempo ele fica ligado, mais energia. Esse sistema de tarifação é dado como tarifação monômia. A tarifação binômia é quando se é cobrado tanto pelo consumo quanto pela demanda. Então essa parte já é voltada mais para a indústria, essa parte que trabalha com o grupo A, as empresas, as indústrias, as fábricas, elas pagam esse modelo de tarifação, tá? E esses subgrupos é dividido nas seguintes etapas. Então vamos lá, o A1 tem uma tensão de fornecimento maior ou igual a 230 kV, tá? Geralmente aquelas subestações de grande porte, ela trabalha com esse sistema de subgrupo. Aí nós temos o A2, que tem uma tensão menor ou igual a 138 ou maior ou igual a 88 kV. Nós temos ainda o A3, que é uma tensão de fornecimento igual a 69 kV. Aí vamos lá, onde é que eu devo encontrar esse subgrupo A3? Então, a Petrobras, Moinho, Fortaleza, isso eu estou falando que existem dentro desses setores que eu estou citando, subestações de 69 kV, tá? M. Dias Branco também trabalha com 69 kV, TBM, Durametal, o Centro de Eventos, tá? O Centro de Eventos também trabalha com 69 kV. Vocês, se já foram no Centro de Eventos, não sei se vocês já viram, lá por detrás do Centro de Eventos, você consegue encontrar a subestação de 69 kV, tá? Nós temos o A3A, nós temos o A4, né? Pronto, esse A4 que ele vai de 2,3 a 25 kV. Então,
Alguns pontos onde esses departamentos recebem 13,8 kV, né? Participa do subgrupo A4 do grupo A. Só que não necessariamente significa alta tensão. Nesse caso 3,8 nós trabalhamos com média tensão, né? 3,8 ele trabalha com média tensão. E nós temos o AS, que é uma tensão inferior a 2,3 kV a partir de um sistema subterrâneo de distribuição. Aqui em Fortaleza, pessoal, nós temos pequenos pontos que trabalham nessa parte subterrânea. Por exemplo, ali na Monsenhor Tabosa tem um pequeno trecho que trabalha com linha subterrânea, tá? Logicamente seria muito bom se nós, né, trabalhássemos com esse valor com esse sistema, né, com esse sistema de distribuição subterrânea. Só que para que a gente trabalhe com o sistema subterrâneo, ele tem que ter um baita de um aval, tá? Porque é complicado você trabalhar com o sistema subterrâneo. Eu estou colocando toda a parte de cabeamento, toda a parte de transformadores numa parte subterrânea, né? Aí você imagina quando chega um período chuvoso, no qual a água adentra todo o sistema de vala. Então é complicado trabalhar com o sistema subterrâneo de distribuição, tá bom? Continuando, aqui essa figura que vocês estão vendo aqui, subestação de utilização aérea. Eu tenho aqui alguns componentes, tá? Eu tenho aqui o transformador, devo passar para vocês a parte de para-raios, a parte de chave fusível, né? Que é um sistema de proteção, tá bom? Eu devo passar para vocês posteriormente. Subestação móvel é uma subestação, digamos, de emergência. Aquela subestação ali apresentou um problema, o transformador de potência foi danificado e aquela subestação não pode parar. Então esse departamento dessa indústria, dessa fábrica, vai solicitar uma subestação, empresa, tá? Essa empresa vai disponibilizar uma subestação móvel, lógico, uma subestação provisória, que vai atender esse cliente nesse momento dessa situação em que o transformador dele foi danificado, alguma coisa assim. No caso, por exemplo, se um transformador de potencial ou um transformador de corrente ou alguma parte da chave seccionadora ou disjuntor for danificado, não tem a necessidade de uma subestação móvel, mesmo porque a troca é mais rápida. Mas você imagina uma subestação de 230 kV, no qual eu tenho um transformador de grande porte. Então, como o transformador é muito grande, o tempo de manutenção ele é bastante demorado. Então, esse departamento contrata essa empresa vai levar essa subestação móvel com o transformador, com seus equipamentos, para fazer com que ele consiga atender, pelo menos por um período provisório, tá? A necessidade do cliente. Aqui é um exemplo de uma subestação móvel. Vocês estão vendo aí, tem esse caminhão, essa carreta, né, com esse transformador e esse conjunto de equipamentos. Então, essa subestação ela vai ficar alocada provisoriamente, só por um certo período, e depois desse certo período, logicamente a empresa que detém, né, com essa carreta, com essa subestação, vai embora, que é o tempo que o técnico ou a empresa fez a manutenção no dito transformador que apresentou o defeito, tá? Como nível de tensão, nós temos as divisões, tá? De média tensão, de alta tensão, de extra alta e ultra alta. A média tensão ela vai de 1 a 36,2 kV, tá? Para a Enel, a nossa média tensão é de 13,8 entre as fases. A norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que rege essa parte de média tensão, é a NBR 14039, tá bom? A baixa tensão, aproveitar que não tem aí na imagem, mas a baixa tensão ela trabalha com a NBR 5410, tá bom? Pulando para alta tensão, subestações de alta tensão, ela vai de 36,2 kV a 230 kV. Então, por exemplo, a subestação do centro de eventos, subestação de 69 kV, ela está entre esse parâmetro. Então, a subestação de alta tensão.
Quando eu ultrapasso os 230 kV e vai até 765 kV, eu tenho o título de subestação de extra alta tensão. Quando eu ultrapasso já os 765 kV, que já são pontos bem específicos, tá? São subestações mais difíceis, né, da gente encontrar. Nós encontramos a subestação de ultra alta tensão. Beleza? Como tipo de instalação, eu posso ter dois tipos de configuração, tá, de instalação. Eu posso ter a subestação interna e eu posso ter a subestação externa. Essa externa, ou ao ar livre, né, como queiram chamar, são subestações em que os equipamentos são instalados ao ar livre e estão sujeitos a intempéries. Por exemplo, esse tipo de subestação já não tem o mesmo nível de proteção do que a interna, porque elas estão expostas ao tempo. Então ela recebe chuva, ela recebe sol, poeira. Para esse tipo de subestação, vai ter um período específico em que o dono dessa subestação, a parte, né, da gerência da subestação, vai contratar uma empresa. Essa empresa vai realizar a limpeza, né, nessas partes dos isolantes, na parte das conexões, porque você imagina uma subestação dessa recebendo todo dia poeira, sol, né, momentaneamente chuva, poluição, vento. Essa sujeira ela acaba por danificar a parte da conexão e a parte isolante. Então existe um período específico para que seja contratada uma empresa, a empresa vai fazer essa limpeza, tá bom? Essa figura que vocês estão vendo, ela participa de uma subestação de 69 kV, tá bom? Depois eu devo explicar para vocês o significado dessa parede. Essa parede que separa esses dois transformadores, tá? Que nós chamamos de parede corta-fogo. Tá bom? Continuando, nós temos a subestação abrigada ou subestação interna, tá? Essa subestação abrigada são aquelas no qual os equipamentos são instalados ao abrigo do tempo, sendo este abrigo uma edificação a câmara subterrânea. Então, esse tipo de subestação já são subestações, digamos, de médio porte. Então eu vou encontrar geralmente subestações de 13.8 internamente. Então eu vou ter disjuntor, eu vou ter transformador, eu vou ter um sistema de proteção dentro dessa subestação. Lá no centro de eventos, pessoal, no centro de eventos eu encontro subestação tanto externa como subestação abrigada. A subestação de 69 kV para 13.8 eu vou encontrar lá na parte externa, e eu vou encontrar uma subestação de 13.8 para 380 ou 220 volts lá naquela parte do estacionamento, tá bom? Então, voltando um pouquinho para aquele assunto da subestação externa, pessoal, em regiões litorâneas, no qual eu tenho um nível de salinidade bastante significativo, o tempo de manutenção, ou seja, o tempo dessa limpeza, tem que ser dado de uma forma reduzida, tá? Então, a frequência tem que ser maior, tendo em vista que, como eu tenho maresia, né, essa parte de salinidade, eu acabo por danificar mais rapidamente as conexões e o sistema elétrico, tá bom? Como forma de operação, nós temos as subestações com operador, tá? Para esse tipo de subestação, o técnico ele vai receber um treinamento, tá? O técnico ele recebe um treinamento, lógico, ele vai ter que ter por obrigação NR10, né? Porque é uma norma do Ministério de Trabalho e Emprego, que é uma norma que relaciona a parte de segurança. Então o técnico ele tem que ter por obrigação esse NR10, porque ele vai estar trabalhando com essa parte de sistema energizado, tá bom? E o uso de computadores de operação local só se justifica para instalação de maior porte. Então, vale salientar, pessoal, que a tendência futura é que dificilmente o técnico ele adentra uma subestação, tá? Essas subestações novas que estão sendo utilizadas, ela faz com que o técnico ele realize a operação da subestação, ou seja, a energização do disjuntor ou a desenergização do disjuntor,
ele vai fazer essa operação dentro de uma sala de controle, tá? Mas por que isso? Porque a tendência é assegurar mais ainda a proteção do operador. Lógico, eu não estou dizendo que é arriscado o operador ele fazer a operação lá dentro da subestação. Só que hoje as subestações, uma maior parte delas agora que estão sendo construídas são digitais. Por exemplo, nós temos uma CHESP lá no Aquiraz, e a CHESP de lá, a subestação ela pode ser operada de outro ponto. Então, técnicos da CHESP de outra CHESP pode realizar a operação dos componentes que existem lá naquela parte do Aquiraz, tá bom? Nós temos as subestações semiautomáticas, né, que possuem computadores locais ou intertravamentos eletromecânicos que impedem operações indevidas por parte do operador local. Lembrando que são duas formas de operação. Nós chamamos de operação local, que o operador ele vai fazer a energização desse componente, a abertura dessa chave ou fechamento dessa chave local, ele vai até o local e realiza essa operação. Ou a maneira remota, que nós chamamos de operação remota, em que o técnico ele vai fazer essa operação lá na sala de controle. Então eu tenho lá um computador, eu tenho um programa, eu tenho um software que vai fazer toda essa operação, tá bom? Por fim, eu tenho essa subestação automatizada, que são supervisionadas à distância por intermédio de computadores. Esse exemplo que eu citei agora para vocês. Então, a tendência futura, pessoal, é que essas operações elas são feitas, certo? Toda por intermédio de computador, e por essa maneira eu estou garantindo a segurança do técnico, né? E todo o sistema da subestação, tá bom? Próxima aula, pessoal, próxima aula nós iremos ver como módulo 2, tá? Nossa segunda live nós veremos a parte de componentes em uma subestação. Uma vez que eu já sei o que é uma subestação, quais são os tipos, como é que eu sei diferenciar um tipo de subestação de outro, nós vamos saber agora os componentes que existem dentro dessa subestação, tá bom? Então nossa próxima live, que é nosso módulo 2, nós iremos dar início à parte de componentes existentes na subestação, ok? Um abraço a todos.